Filme pornô a noite inteira, de graça. Né? Então, não existe mais. A censura era feita sobre as pessoas que tentavam maliciar, fazer apologia ao socialismo. É aquela coisa. Músicas eram censuradas. Ok, teor sexual. Agora, olha o que nós temos hoje com os funks, com os arrocha da vida. É uma apologia ao sexo, a sexualização, a banalização do sexo através da música, através do cinema, através da literatura. Então, deram um porre de liberdade no povo brasileiro a partir de 85, que, aquela censura de antigamente não tem mais, agora vale tudo. Tá aí o vale tudo. Banalizar a violência, o sexo, o jovem se acha dono do nariz dele, aonde ele não consegue. É a mesma coisa tu pegar um filhotinho, um cachorrinho pequeno, e não treinar ele. O que ele vai virar? Ele vai virar um jaguarão. Vai ser um cachorrinho de uma raça muito boa para ser de cão de guarda. Ele vai virar um vira-lata. Por quê? Porque ele não teve ensinamento, ele não teve disciplina, ele não teve orientação. É isso que estão fazendo com os nossos jovens. E para te reverter esse quadro, dessa falta de limite total que a juventude vem recebendo, através do ensino, que incentiva isso, das legislações, no caso do ECA, que superprotege, que tira o poder dos pais de orientar os filhos, de punir. Punir não é espancar, punir no sentido educativo, familiar, só a gente fazendo uma ruptura. Não tem como a gente tentar praticar algo coerente, eficaz, quando tu tem um ensino e uma legislação que te proíbe, que te cerceia, que te pune porque tu está tentando fazer o que é de melhor para aquela criança, para aquele jovem. Então tem que haver uma ruptura, tem que quebrar tudo isso que está aí imposto e sendo praticado e construir um novo regramento. Caso contrário, nós vamos ficar dando soco em ponta de faca e não vamos chegar a lugar nenhum. Realmente é algo mais que intrigante. Eu não digo nem o fato de ser assim, mas eu digo o fato da população ficar como cordeiro e aceitar, não reagir em hipótese alguma. Como mudar isso, professor? Não te esquece, Celso, que a sociedade ela foi atrelada aos chamados grandes meios de comunicação. Então, não apareceu na TV, no Jornal Nacional, no jornal não sei o que, naquele canal, ou não apareceu na manchete de tal jornal impresso, ou naquela revista, ninguém fica sabendo de nada. E a imprensa, a grande mídia, ela está hoje refém do Estado. Refém do Estado. Todos os grandes meios de comunicação, no momento em que o governo começar a cobrar as dívidas que eles têm com o BNDES, com o Banco do Brasil, com Caixa Federal, eles quebram porque eles não têm dinheiro para pagar. Isso foi uma estratégia do governo Fernando Henrique em colocar os meios de comunicação refém do Estado e a serviço do Estado, endividando e deixando eles à mercê do governo. Então, enquanto eles trabalharem para o Estado, ok, vamos arrolando as dívidas, vocês vão pagando como podem, aquela história toda. No momento em que eles começarem a abrir a boca, o Estado vai para cima deles, vão cobrar as dívidas, que não são pequenas, e aí ou o Estado encampa o meio de comunicação ou decreta falência. Simples assim. Então essa é a situação que nós estamos, e o povo, infelizmente, o brasileiro, ele foi treinado a seguir determinados meios de comunicação. A internet está aí, tudo bem que não é o Brasil inteiro, não são os 200 milhões de habitantes que têm acesso, mas aquela parcela que tem acesso à internet, ela não consegue fazer bom uso dessa ferramenta.
ela se bitola, continua se bitolando no sensacionalismo, na desinformação, nos canais mais duvidosos, ao invés de usar essa ferramenta como uma arma de pesquisa em busca da informação séria, coerente e com credibilidade. Ou seja, ele sai da frente da TV para ficar lá fazendo pesquisa no UOL, no Terra, em blogs duvidosos. Então, é complicado. É um trabalho que eu creio que ele vai começar a ter uma eficácia no momento em que houver uma ruptura do regramento. No momento em que a gente reestabelecer um novo regramento para tudo que está colocado aí e que mexe na base da sociedade, ensino, mídia, orientação moral e ética da sociedade, as coisas começam a mudar. Porque as pessoas, ou elas vão se adequar por bem, ou elas vão, infelizmente, ser marginalizadas. Porque dentro do proposto pela mentalidade esquerdista que está aí no poder, a liberdade só criou uma coisa: uma grande massa marginalizada, imbecilizada e que não tem nenhuma projeção de um futuro ou a curto, médio prazo dos mais positivos, infelizmente, tá? Porque o que eu já encontrei e continuo encontrando de pessoas jovens ainda, faixa dos 30 anos, pouco tempo de formado, pouco tempo no mercado de trabalho, e eu sempre pergunto: qual é o teórico da tua área que tu estudou, qual é a linha teórica e tal. Eles ficam me olhando como se fosse algo novo. Mas o que tu tá te referindo ao quê? Eu falei, sim, qual é o teórico da tua área que tu leu? Eu não li livro nenhum, eu não estudei nenhum teórico. Então, é aquela coisa, tu não precisa formar cidadãos, tu precisa formar pessoas. Cidadão pensa, e quem pensa incomoda. Então, formando só pessoas que consigam produzir o mínimo para que o Estado continue sendo legitimado politicamente e economicamente pela miséria que é produzida pela sociedade, está de bom tamanho. Para quem tem projeto de poder, só isso basta. E o exemplo está lá na Venezuela. O governo venezuelano está preocupado com a miséria do povo, com a decadência vertiginosa da economia nacional? Não, eles estão preocupados em se manter no poder. Nós vamos continuar cobrando os impostos, o povo que se vira em trabalhar, comprar, faturar e recolher imposto, porque o primeiro para nós. Se sobrar para eles, muito que bem, senão eles que se danem, eles se virem. Fujam daqui, vão para outro país. Agora, quem fica aqui vai ter que dançar essa música. E é isso que está acontecendo de uma forma muito lenta, gradual e sutil, que as pessoas não estão enxergando. Nós estamos aí com praticamente todas as montadoras entrando em férias, parando, zerando a produção. Eu hoje à tarde entrei em contato com uma produtora rural do interior do Rio Grande do Sul. Ela é do ramo do arroz. O pessoal está apavorado. Está apavorado por quê? Porque os grandes produtores rurais, médios e grandes, eles não conseguem mais plantar a próxima safra com o que eles recebem da safra anterior. Eles são obrigados, eles estão refém dos financiamentos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, lá para poder custear a safra seguinte. Então, os nossos produtores rurais, eles já não são produtores autônomos, eles praticamente estão trabalhando porque o Estado está dando condições. Eles, com as próprias pernas, não conseguem mais. E tudo para gerar o quê? Balança comercial, exportação, para que o país tenha caixa. Agora, se sobra caixa para o produtor viver, não interessa. O que interessa é o governo federal. O que interessa é a elite
política que está lá e que precisa ter uma produção para poder exportar e fazer caixa para ele. Agora, e o caixa do produtor? Como é que o cara vai viver? E aí ele entra naquela bola de neve de um financiamento atrás do outro, né, para poder trabalhar e sobreviver, e acaba virando praticamente, a gente pode chamar de servo do Estado. Né? Estamos voltando para a Idade Média. Né? Os produtores rurais viraram servos da nobreza chamada governo federal, ou a elite política de esquerda que está no poder. É a servidão moderna, né? Servidão moderna, literalmente. Professor, literalmente. Se nós pegarmos se a gente pegar o perfil hoje da estrutura política nacional, nós hoje não temos uma democracia. Nós temos uma mistura de ditadura no sentido pleno da palavra, e uma grande semelhança com o modelo da estrutura política que era praticado na Idade Média. Literalmente. Né? Isso que eles falam, isso que eles chamam de avanço. Temos que avançar. Avanço para onde, né? Só se for avanço para eles, para nós é regresso. Existe uma pergunta aqui no chat do Charles Morello. Pergunta para o professor qual a visão de sociedade que ele tem para um futuro próximo, digamos, para daqui a 10 anos. Olha, se não houver uma ruptura, nós estamos seguindo o caminho da Venezuela sem nenhum obstáculo. Um país caótico, pobre, miserável, repleto de violência, de deformação social, de praticamente uma sociedade contaminada, né, pelo caos, pelo crime, pela violência, né, e um Estado que não se preocupa com ninguém, só se preocupa com ele próprio. Né? E se a gente for analisar desde o último governo do Lula, a gente vê que a máquina estatal, aonde eles começaram a mostrar que a intenção era montar uma ditadura camuflada da esquerda, legitimada pelo voto do cidadão, que é isso que acontece, né? Era para que eles pudessem ter condições de implementar o seu projeto de poder. Agora, o bem-estar do país, o bem-estar do cidadão, a saúde, a segurança, a intelectualidade, o progresso em todos os sentidos, desde do espiritual, do ambiental, isso aí nem é segundo plano para eles, é quinto plano. Primeiro é o projeto deles, depois o resto, se sobrar tempo e dinheiro. E temos aqui o Tiago Silva, comentando que não existe a direita no Brasil. Professor, fale aí do Fórum de São Paulo. O pior é que o comunismo já se alastrou nos Estados Unidos. Bom, duas coisas. Nós temos quem acha que os Estados Unidos ainda é aquele paraíso liberal capitalista que existia até ali meados dos anos 80, se engana plenamente. Eles têm uma economia capitalista, digamos, com a mesma atividade, hoje nem tanto por causa da concorrência chinesa e etc. Mas o que nós estamos passando em todos os sentidos, Celso, todos, formação do cidadão, banalização do sexo, da violência, aquela violência contra as questões da ética e da moral que é proveniente da milenária instituição cristã, etc., judaico-cristã. Isso aí, esse processo violento que nós passamos hoje, eles já passaram a partir dos anos 80. E eu indico um documentário que está disponível na internet, no YouTube, que mostra a realidade norte-americana, e esse documentário foi produzido, se não me falha a memória, em 2011. Ele tem lá seus 3 para 4 anos, e que mostra a realidade norte-americana totalmente diferente daquilo que a gente imagina.
Lá eles estão tão socializados e foram socializados de uma forma tão sutil, né, tão sorrateira, como nós estamos sendo aqui. Da mesma forma. O Canadá passou pelo mesmo processo. É um país socializado. E aí, mas puxa vida, o socialismo acabou em 91, lá com a queda do Muro de Berlim, a falência da União Soviética. Eles substituíram o modelo de marxismo clássico, duro, de Lenin, de Stalin, de Khrushchev, pela social-democracia, que é a vertente mais nociva que pode existir dentro da árvore do marxismo. Porque é um modelo político que ele objetiva o socialismo, porém ele usa ferramentas do capitalismo. Ou seja, o socialismo, concorrente do capitalismo, ele foi beber na fonte do inimigo para se fortalecer. Ele conseguiu, o socialismo foi tirar positivo do seu concorrente para se fortalecer. E hoje, Estados Unidos, Canadá, grande parte da Europa, o Brasil ainda está aí meio pendendo, não sabe se entra no rumo da social-democracia ou se mantém essa linha mais dentro do marxismo clássico, que quem ainda mantém essa aura, né, esse furor pelo marxismo clássico, é influenciado por Cuba, por Venezuela hoje. E o Foro de São Paulo, que todo mundo se apavora, o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, na verdade, ele foi fundado pautado no Mercosul. O Mercosul não era para criar um bloco econômico do sul da América. Pois bem, o Mercosul foi um projeto natimorto, porque não tem como a gente criar uma moeda única para todo mundo. Ele existe só lá no papel, na prática não. Mas o Foro de São Paulo é uma forma muito sutil de eles fazerem, reunirem as pessoas interessadas em implementar o socialismo, né, sem que ninguém saiba, ou sem alardes, né, até que foram descobertos, e hoje só não sabe as pretensões de projeto deles quem realmente não quer, porque está tudo exposto. E eles montaram um clubinho, assim como tem lá a União Europeia, eles montaram um bloco. A América Latina hoje é um bloco formado por praticamente 70%, 80%, né, dos políticos da América, e agregando ali o lado ilícito do socialismo, que o socialismo ele precisa ter um apoio revolucionário através dos grupos guerrilheiros e um apoio financeiro que é dado pela Farc através do narcotráfico internacional. No próximo dia 30, 31 e 1º de agosto, nós vamos ter um novo encontro anual do Foro de São Paulo, que vai ser no México, tá? E no dia 15 de junho, agora esse mês, nós temos o Congresso Nacional do PT. Então, o que acontece? O PT vai preparar a sua carta de intenções, vai fazer um raio-x da realidade brasileira com relação à implementação do socialismo e vai expor no Foro de São Paulo. E vai comparar com o que está sendo implementado nos países periféricos do Brasil, e vão trocar figurinhas. Isso aqui deu errado aqui, mas talvez para ti vai dar certo, e vice-versa. E eles vão implementando esse projeto de socialização continental, né, para transformar a América Latina, no sentido do México para baixo, na boa e velha e falida União Soviética, que eles têm como um exemplo, né, real do fim da utopia que eles aprenderam a cultuar e tentam de todas as maneiras, de uma forma obsessiva, em querer que esse sonho se concretize.
Alô? Ouvindo? Opa. Estou aqui. Opa, saiu do ar aqui por um momento. E temos, o Tiago ainda complementa. Quem financia o comunismo são as famílias mais ricas do mundo para implementar a nova ordem mundial. Você acredita ou tem informação sobre essa nova ordem mundial, professor? Olha, na verdade, a nova ordem mundial, ela não é nenhuma novidade. A gente vê dentro da evolução histórica da sociedade ocidental, nós temos várias ordens, novas ordens. A primeira nova ordem mundial foi quando os europeus saíram para colonizar novas terras. Então essa foi a nova ordem, criar colônias extracontinente europeu. Depois nós tivemos a nova ordem pautada na formação dos Estados Nacionais Europeus. Foi uma nova ordem, a monarquia absolutista. Depois nós temos a implementação dos regimes democráticos, nós temos a implementação do socialismo, das monarquias parlamentaristas. Então, nova ordem mundial é o quê? É aquilo que a maioria dos países praticam e serve de exemplo para o mundo. O problema é que até a partir da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma nova ordem mundial, pautada em Ocidente capitalista e Oriente socialista. No momento em que acaba a União Soviética, a nova ordem mundial ficou apenas com o capitalismo. E todo mundo achava, bom, a partir de agora a nova ordem mundial é capitalismo liberal. Ótimo, perfeito. Mas aí a gente vê de uma forma muito sutil a entrada no cenário dessa tal social-democracia. E que por trás dela tem banqueiros, tem industriais, tem grandes empresários da mídia mundial, tem uma série de pessoas, porque no momento que a gente fala em nova ordem mundial, parece que se limita à questão do modelo político-econômico. E que, na verdade, não é. O que nós temos a partir do início do século XX, na virada do século XIX para o século XX, é um grupo de banqueiros, um grupo de empresários, que eles criam um projeto de um governo mundial. Ou seja, aquele pequeno grupo, aquela pequena elite econômica, política e midiática, tá? Ela montam como se fosse um clube fechado, e começam a implementar um projeto de governo mundial. A nova ordem mundial que nós temos hoje, ela está hoje num confronto entre o capitalismo liberal, a social-democracia, alguns projetos do tipo eurasiano, de querer construir um império, né? No caso, como era lá no século XIX, o Império Inglês. Então, a metrópole é a Inglaterra, a Índia é a colônia lá e tal. Então, o projeto eurasiano ele é meio maluco, tem muita coisa muito próxima do socialismo, mas tem muito resgate cultural e resgate político do que era praticado no século XIX e século XVIII. E essa turma do Ocidente, né, que foram os primeiros a dizer que, bom, nós temos um projeto globalista. Muita coisa do que eles projetaram lá no início do século XX já foi aplicado e vem sendo aplicado, a gente está vivendo e não sabe. Não sabe. Por quê? Porque eles têm o controle midiático global. As coisas são feitas, são implementadas com aquela maquiagem de modernidade. Né? Tudo é moderno, é evolução, a tecnologia, né? Tudo é bonito. É a evolução natural da intelectualidade humana. E que, na verdade, é uma maneira deles terem um controle total da sociedade. Hoje nós temos, por exemplo, a ONU,
seria a sede do governo global. Tá? A ONU, ela tem controle já sobre a saúde mundial através da OMS, Organização Internacional do Trabalho, OIT. Nós temos a Organização Mundial do Comércio, eles controlam o comércio mundial. O Banco Mundial não é para dar empréstimo. O Banco Mundial é para ser o único banco do planeta futuramente. Pelo menos é o que reza o projeto deles. A única coisa que não está dando certo é a construção ou a formação de uma religiosidade única. Nós temos os cristãos, nós temos os muçulmanos e nós temos ainda uma gama de religiões muito grande. E para esse projeto globalista de governo global, liderado por um grupo seleto, né, eles precisam ter uma religião oficial. Que eles, nesse ponto, eles estão patinando, eles não estão conseguindo criar ou elevar uma religião já existente como a religião oficial, aonde o planeta inteiro tenha que confessar dessa religiosidade. Esse é o grande problema. Controle da sociedade a nível global, através da tecnologia, isso aí já está consolidado. Está consolidado. Eles apresentaram monitoramento por câmera, monitoramento via satélite, monitoramento por chip subcutâneo. Isso aí já virou, já está banalizado. O celular, na verdade, quando qualquer pessoa no planeta que tiver um celular no bolso e ligado, ele está sendo monitorado via satélite. Não tem como a gente fugir do monitoramento globalizado feito por essa elite que detém o controle tecnológico, que produz tecnologia e que financia a tecnologia e que implementa essa tecnologia cada dia mais e melhor, diga-se de passagem. Os tais chips subcutâneos, que até há pouco tempo atrás circulou aqui na mídia nacional, que o Brasil iria começar a utilizar os tal chip subcutâneo, vem sendo utilizados desde 1992 na Espanha, na portaria da Disney. O cara só entra na Disney depois de injetar um chip subcutâneo na mão. Aí ele brinca, come, se diverte, chega lá, passa no leitor, paga a continha dele e vai embora. Só que ninguém tira o chip, né? Pra quê? Monitoramento por câmera. Hoje tu não vai não existe lugar onde não tem uma câmera apontada para ti. Então o governo global, ele já existe, a estrutura dele está praticamente montada. Falta detalhes que nós, como eles não implementam, nunca implementaram, na verdade, esse projeto numa velocidade que desse, que as pessoas pudessem notar o que está acontecendo, né? Então nós a gente sabe de um pedaço da história, mas não vai enxergar o final. Assim como a gente não teve conhecimento do início, por isso desse desconhecimento todo a respeito. Então a gente encara as coisas como novidade, aceita, pratica, compra, usa, mas não sabe porque desconhece o capítulo anterior. E as nossas gerações futuras também vão entrar nessa balela, vão achar que tudo é bonito, vão consumir, vão ser controladas de uma maneira muito sutil e sorrateira, achando que é normal, porque não conhecem a história, o capítulo anterior. E assim eles vão andando com o projeto. Incluo a ONU também, já tem um exército, né? O exército da ONU, que a princípio é um exército de paz, mas que já está formatado o exército global, tá? Quem quiser conhecer de forma bem profunda
a questão desse projeto globalista, eu indico a obra O Clube de Bilderberg, tá? É um livro que está fora de catálogo, é um livro com um texto muito fácil, muito claro, muito didático, tá? Para se captar as informações a respeito desse tema específico, desse projeto globalista ocidental, tá? Mas vocês encontram esse livro na íntegra em PDF na internet. Vai lá no Google, coloca lá Clube de Bilderberg, vai aparecer lá tranquilamente o PDF para vocês baixarem, vocês podem imprimir, ler. Eu aconselho há anos já que as pessoas tenham contato com essa obra, porque é muito elucidante, tá? E nos abre o horizonte para a gente poder entender muita coisa que acontece ao nosso redor e que por vezes a gente não consegue, porque existe um vácuo de informação, tá? E isso ajuda muito a entender muito do que acontece, não só ao nosso redor, no micro, mas no macro também. Professor, estou vendo aqui no chat agora, o Marco Antônio, ele postou um desenho aqui. Nesse desenho mostra uma pessoa abaixada e um comandando, escrito ao lado: político não é autoridade, é servidor público, trabalha para você e é pago com o seu dinheiro, não bajule, cobre serviço, acorda Brasil. O que você acha disso? Bom, isso eu já venho falando há muito tempo, desde a esfera municipal até a esfera federal. Eu sempre afirmei: político eleito não é autoridade. Nunca foi e nunca será. Ele primeiro, é um cargo eletivo, ou seja, tem começo, meio e fim. Segundo, ele é um servidor público. É a sociedade que paga com os impostos o salário, as vantagens, as mordomias, os luxos, tudo. E aí é que Brasília está longe, sabe? O desgraçado que inventou de botar essa cidade no meio do nada, tá? Eu acho que ele já tinha essa intenção de deixar as pessoas muito distantes dessa nossa classe política, porque as pessoas, quando estão próximas de um deputado federal, de um senador, quando ele volta para sua base eleitoral, ele é tido quase como um semideus. Autoridade suprema, ele está lá no governo federal. O problema é que as pessoas esquecem e desconhecem, aí vem aquela coisa da falta de informação, desconhecem como funciona a estrutura política. As pessoas desconhecem que o voto não é ir lá na urna escolher alguém para ficar 4 anos como deputado, senador. O voto é o direito individual do cidadão de governar, que ele transfere para alguém governar por ele durante 4 anos, trabalhar por ele por 4 anos. Na democracia, qualquer pessoa pode governar. Só que a democracia, imagina 200 milhões governando, não pode. Ok, então nós vamos fazer um sistema representativo. Então, o meu direito individual de governar, eu transfiro para alguém no momento que eu voto, no momento que eu escolho um candidato a deputado, prefeito, governador, presidente, ok? Tá? Então, isso as pessoas desconhecem. E aí, eles também, com o auxílio da mídia, com aquela coisa de, não, porque quem está na política é muito culto, é tudo doutor, né? Aquela ilusão de que os caras são os super intelectuais. E as pessoas, na sua humildade, no seu desconhecimento, acabam tratando incompetentes como semideuses. 513 deputados, se nós tirar ali meia dúzia que tem cérebro, tá, e que está preocupado com a nação, com o seu eleitorado, com a sociedade brasileira, é muito. O resto está lá, vivendo as benesses do poder,
Entendeu? Eles chegam no Congresso a 1h da terça-feira, ao meio-dia da quinta eles já estão no aeroporto pegando voo, porque eles têm que exibir o seu poder na sua base eleitoral, tem que ir para eventos, né? E aí, quando um coitadinho de um prefeito de uma cidade interior chega aqui em Brasília, ele tem que agendar por telefone 15 dias antes para chegar no gabinete do deputado e não receber nem um cafezinho, nem um copo d'água. E o deputado ainda chega e diz para ele, ó, fala logo que eu tô com pressa, que eu tenho um compromisso. Tá? É assim que essa nossa classe política fisiologista, incompetente, se aproveita quando ela chega no poder, tá? E ela se aproveita ainda mais, porque no momento em que ela chega no poder, ela conhece os meandros de como se reeleger. Primeiro, porque a grana rola solta. Qual é o cara, qual é o deputado que em 4 anos não vai fazer um excelente caixa para a próxima campanha, tá? Recebendo 200 mil reais por mês durante 4 anos? O cara tem que ser um tremendo gastador, né? Então, eles chegam no poder, eles recebem muita grana para não fazer absolutamente nada. Nada. Tá? São pagos para manter como está, né? Fisiologismo. A política no Brasil nos últimos 30 anos virou profissão. Profissão político. Profissão deputado federal. Profissão senador. E outra, eu sou profissional da política. Então, deixa que eu tô aqui, tô perto do poder, eu cuido dos interesses de todo mundo. Tá aí o resultado. Isso foi uma coisa que foi incutida ao longo do tempo para a sociedade brasileira. E todo mundo, eu não gosto de política, acho muito complicado. Eu vou votar naquele meu candidato, aquele cara é honesto, ele é sério, ele vai fazer um bom trabalho. E o povo foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando. Hoje está aí, todo mundo que nem barata tonta. Não temos oposição, não temos um grupo de direita, um grupo no mínimo, eu não vou dizer direita, mas um grupo opositor ao que está aí, com um projeto de poder, porque tu não pode, a gente está vendo aí, tem os impeachmentistas de um lado, os intervencionistas do outro, fora PT, fora Dilma, fora isso, fora aquilo, mas quando derrubarem, ou quando essa turma sair daí, quem é que vai assumir? Nós não temos uma intelectualidade, nós não temos pessoas preparadas na sociedade que possam assumir o poder para substituir essa turma que está aí. E o brasileiro não se toca. A população acaba se auto-enganando, né? Querendo só movimentar uma peça do xadrez e continuar no mesmo jogo. Falta de conhecimento. Ela fica brigando por pautas pontuais, mas esquece do macro, né? Aí os intervencionistas dizem assim: não, nós vamos derrubar o governo, né? Nós vamos botar esses socialistas para correr, e aí os militares assumem. Militar não tem projeto de poder, militar não é treinado, não é educado para ser político. O militar, ele toma a frente, mas ele precisa ter um grupo civil preparado, orientado, oposto daquele que foi retirado, para assumir a frente. Eles não são administradores, eles são militares. Isso as pessoas não conseguem entender. E aí a gente volta a estaca zero do começo da nossa conversa. Tudo começa lá no ensino. E nesse ponto nós estamos com 30 anos de atraso, com quase 4 gerações completas extremamente deformadas, incompetentes, emburrecidas, imbecilizadas, que não sabem pegar um dicionário para procurar o significado de uma palavra, que não sabe fazer uma pesquisa nessa ferramenta fantástica que chama-se internet, que não consegue lidar com o elementar. O senhor comentou sobre a internet. A Rádio da Terra, só fazendo um adendo aqui,
eu criei a Rádio da Terra, ela nasceu justamente para fazer algo que as próprias redes sociais, no caso hoje o Facebook, poderia estar fazendo e não faz. Você vê nos grupos, a pessoa posta lá um vídeo, um comentário, e você tem lá alguns curtir, xingamentos, palavrões, ninguém leva aquele assunto a um ponto realmente evolutivo e virou uma masturbação digital, não é? É pior. É pior pelo seguinte, Celso. Isso aí eu até comento muito com a minha esposa, né? Às vezes a gente joga alguma coisa na rede, alguma coisa mais profunda, um pouco mais técnica, né? Um assunto mais denso. Tu não recebe uma curtida, um comentário, nada. Fica lá aquele post estático sem nada. Agora tu botou uma foto de comida, de cachorrinho, de frase de autoajuda, tá? Uma fotinho do passeio que tu fez, aí ferve. Aí tem um outro detalhe. Nós temos uma classe omissa, nós temos uma classe doutrinada, que é essa que apoia o poder, né, que diz que está tudo bem, obrigado, e nós temos uma classe de opositores, entre aspas. Essa classe de opositores, eles se dizem legalistas, democráticos, abertos, procurando informar e unir as pessoas, unir o cidadão em torno do correto, do honesto, do coerente. Muito bem. Na teoria é perfeito. Agora vamos à prática. Eu fiz uma postagem essa semana. O cidadão pegou e deixou um comentário que, digamos assim, não tinha fundamento. Eu respondi ao comentário dele dizendo o seguinte, de uma forma bem sucinta, objetiva e muito educada: ô meu amigo, infelizmente tua colocação não tem coerência, não é esse o caminho. Tu acho que tu tem que dar uma averiguada melhor a respeito do assunto para poder comentar. Qual foi a reação do cidadão? Tá me chamando de burro? Quer dizer, as pessoas hoje, elas acham que porque elas têm liberdade de expressão, que elas se acham democráticas e que elas ficam 25 horas por dia com um smartphone conectado na internet, esfregando no nariz, que hoje as pessoas nem olham mais onde caminham, né? Elas se acham extremamente informadas. Como é que alguém pode discutir a minha opinião? A minha opinião sempre é certa. Então, aí já vem a primeira contradição. A democracia, ela se pauta no contraditório. Tem que haver o contraditório. Para quê? Para que, a partir do contraditório, se crie um diálogo e que se aquela pauta, através do diálogo, ela seja esclarecida, melhorada, aprimorada. Mas hoje a nossa democracia é assim. A pessoa fala, tu nem refuta, tu só dá uma dicasinha, uma orientação, tal. Tá me chamando de burro. O cara já se bota na defesa com meia dúzia de pedra em cima. E quando tu chega e diz, bom, realmente, já que tu tá falando, tu é burro mesmo, tu não estudou, vai estudar o assunto. Ó, pronto. O cara é o dono da verdade, é filhote da ditadura, é fascista, porque quer me impor a verdade. Pô, é difícil lidar com uma sociedade deformada de valores elementares. Nós temos deformação interpretativa da sociedade democrática. A democracia socialista, que é a que vem sendo implementada ao longo dos últimos 30 anos, eu chamo de democracia do concordino. Tu é democrático se tu concorda com o outro, se tu disser amém. Se tu discordar, tu é fascista, tu é autoritário, tu é o dono da verdade, tu é violento porque está agredindo o outro, né? Então, é muito complicado tu lidar com um volume de pessoas que tem essa mentalidade deformada, um grau de desconhecimento muito profundo, tá? E que, na verdade, o que
vai poder, de alguma forma, no mínimo, frear, é a gente criar uma ruptura. Não é um modelo como eu vejo que as pessoas vêm propagando, que através do nosso modelo democrático, fortalecendo algum partido político, criando tsunamis jurídicos para fazer com que o judiciário cumpra o seu papel e etc. Isso aí não resolve mais. A nossa máquina democrática, ela está dominada pela esquerda. Nós não temos mais uma ferramenta democrática eficaz para combater o socialismo que vem sendo imposto nos últimos 30 anos. Só com uma ruptura, e aí o povo vai, uma parte pelo menos da sociedade, vai sofrer, porque muita coisa que ela pode fazer, que ela acha certa, ela não vai mais poder fazer, né? Ela vai mudar as regras do jogo, né? Então o que hoje é meu direito, é meu direito, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não é assim que funciona. Uma sociedade organizada, ela não fica à mercê da vontade do cidadão, né? Que nem essa história, meia dúzia de moleque aloprado inventa uma tal de marcha das vadias e a mulherada se bota seminua ou nua no meio da rua. Isso aí não é coisa de sociedade organizada. Uma sociedade organizada, ela luta pelo bem-estar, por uma moral. O problema é que disseram para as pessoas que a moral é ela fazer aquilo que ela acha certo. Então, essa molecada acha que fomentar a marcha das vadias, luta pelo aborto, marcha da maconha, né? É legal, é certo. Então eles vão lá e fazem. Eles só não notam que eles estão tentando impor a vontade deles sobre uma estrutura existente. E aí é que vem a história do que é a democracia, o que é ser democrático. Um dos preceitos da democracia é o cidadão respeitar o seu limite em detrimento ao próximo. A tua liberdade termina quando começa a minha. O problema é que para essa turma aí deformada pela mentalidade esquerdista, eles não têm limite, eles saem impondo aquilo que eles acham certo e acabou. Simples assim. E aí é o que a gente observa, é a tal da luta de classes que vem sendo fomentada. É os gays contra os héteros, os negros contra os brancos, ricos contra pobres, e assim a coisa vai indo, vai gerando conflito, né? E esse conflito cria uma insegurança e uma desestabilização da sociedade a tal ponto que só vai fazer o quê? Enquanto as pessoas ficam preocupadas com essas futilidades ou banalidades provocadas pelo Estado, pelo poder, o poder vai tomando conta, vai intervindo e vai dominando, ao ponto que aquela liberdade que a pessoa tinha vai chegar uma hora que ela não vai ter mais. Só que aí ela não vai ter como lutar. O Jefferson, ele deixou aqui também uma pergunta. Tendo em vista a sua exposição, como nós faremos para fazer voltar ao que era antes do FHC? Só praticando uma ruptura, fazendo uma intervenção constitucional séria e que pessoas que tenham capacidade, que tenham conhecimento, se coloquem à disposição da intervenção constitucional para que possam construir, formatar um novo grupo, no mínimo administrativo, enquanto nós não temos um grupo com projeto de poder viável e materializado. Enquanto eles vêm desenvolvendo um projeto de poder nos últimos 50 anos, e nós não temos um projeto de poder de oposição. Tá? Então, para nós cessarmos, nós precisamos de uma intervenção constitucional e
garimpar pessoas com capacidade, com conhecimento, para formar um grupo administrador que não estejam comprometidos ideologicamente, nem ligados a esses grupos de poder que nós temos hoje, né, para reconstruir toda a estrutura estatal, e toda a estrutura não apenas estatal, mas a estrutura ética, moral, social, empresarial, jurídica, econômica, que vem sendo destruída nos últimos 30 anos com muito mais velocidade e eficácia. Nós temos aqui a Débora, ela diz que aqui em Cubatão, a principal indústria Usiminas deu férias, diminuiu um dia de trabalho da semana e também os salários para não haver demissões. Sim, a nossa economia está parada, literalmente parada. Bom, São Paulo é o maior polo metal mecânico do país. A área da metalurgia em São Paulo, ela está já 80% parada. No Rio Grande do Sul, que tem o segundo maior polo metal mecânico do Brasil, lá está, digamos, a passo de, nem é de tartaruga, é de lesma. Tá? E muito em breve vai parar também. A agricultura está parada. A próxima safra, do jeito que as coisas andam, ninguém sabe se nós vamos ter um superávit como a gente vem tendo nos últimos anos. Todo o setor produtivo brasileiro, ele está estagnado. O que não parou, vai parar. E quando parar, vamos ver se o povo, né, porque a economia vai doer em alguém. O lado mais fraco, por óbvio, é o povo. Vai começar a doer no bolso, na barriga, na consciência. O desemprego já está gigantesco pelo espaço de tempo que a nossa crise, entre aspas, começou, né? Que foi ali no final do último mandato da Dilma até agora. Então nós temos aí uns 6 a 8 meses de crise declarada. O desemprego, ele é gigantesco. Então a gente espera que mais cedo ou mais tarde, através dos fatos que vão bater na porta de todo mundo, o povo tome um posicionamento, comece a reagir, saia desse estágio letárgico, né, dessa anestesia que esse discurso e esse projeto socialista veio implementando. O Fernando Henrique fez 2 governos de crise. Porque ele quis? Não, porque tinha que ser de crise. O socialista Fernando Henrique fez 2 governos de crise. Mas, em compensação, o socialista Lula teve 2 governos de uma prosperidade fantástica. O que importa? O partido e o presidente ou o regime socialista que mostrava sucesso? Todo mundo foi na onda do regime socialista, que não era declarado, como é hoje, né? Mas todo mundo se iludiu com aquele modelo socialista do PT, que era a 8ª maravilha do mundo. Tá aí, ó. Agora nós estamos amargando mais 2 governos de crise. Quem sabe eles, pelo menos a proposta deles, é que depois da Dilma volte a social-democracia dos tucanos e possa se ter mais 2 mandatos de sucesso. Então é aquela bipolaridade, né? 2 anos bom, 2 mandatos bom, 2 ruim, 2 bom, 2 ruim. O problema é que a crise ela já está tão profunda e tão solidificada, né, que eu não sei se vai dar tempo. Eu acredito que não vai dar tempo para que os tucanos tentem voltar ao poder para consertar todos os erros propositadamente provocados pelos governos socialistas do PT e coloquem o país no rumo. Eu estava vendo aqui no chat, me perguntaram sobre a Marina Silva. A Marina, coitadinha da Marina Silva.
quem não conhece a história da Marina Silva se engana, consegue se iludir com aquela imagem daquela mulherzinha frágil, de fala mansa, sempre rodeada dos mais humildes, com aquele discurso manso dela. A Marina Silva é uma militante formada pelo Partido Revolucionário Comunista, tá? Ela tem graduação em guerrilha da selva, tá? Ela é uma comunista de marca maior, só que ela é uma comunista moderna, ela já adotou a linha da social-democracia mais sutil, mas a formação dela é de militante de esquerda guerrilheira. Não só a Marina Silva, como outros ilustres notórios da cena política nacional, caso do ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, foi ministro da Educação e da Justiça, ele também foi formado pelo Partido Revolucionário Comunista. Então, olha quem são as nossas referências, né? As nossas lideranças, né? São pessoas que, através do crime, né? Porque um guerrilheiro é um criminoso, tão criminoso quanto um ladrão de banco, um assassino, não importa. Guerrilheiro, é criminoso e ponto final, não tem outro adjetivo. Nós estamos sendo governados por criminosos de ficha corrida, tá tudo lá, basta pesquisar, ficha aberta ainda. Seu José Serra foi guerrilheiro, seu Fernando Henrique foi exilado, foi agente comunista dentro da USP, o seu Aloysio Nunes Ferreira, hoje senador, né, foi o vice do Aécio Neves, foi guerrilheiro, foi o motorista do Carlos Marighella, um dos terroristas, dos guerrilheiros mais perigosos da história da América Latina. Então, são esses criminosos que conseguiram iludir um país inteiro ao longo de 30 anos com um discurso de liberdade, igualdade, baixa censura, participação popular, todos esses jargões românticos que todo socialista em qualquer parte do planeta sempre usou e sempre vai usar. Eles não têm outro roteiro para usar. Tem aqui mais duas perguntas, uma da Ariadne. O congresso do PT não será nos dias 12 e 13? 12 e 13 de junho. Junho, isso. Se não me falha a memória. Não. 13 e 14 de junho, no final de semana. 13 e 14 de junho é o congresso do PT. Dia 30, 1º e 2 de agosto, a reunião anual do Foro de São Paulo. Então, vamos nos preparar. Eu já estou com os meus canais de pesquisa abertos aqui, porque isso é uma pauta muito importante, porque através do que for decidido no Congresso do PT e na reunião de Foro de São Paulo, a gente pode pelo menos fazer uma projeção do que eles pretendem fazer a nível de continente latino-americano para os próximos 2 anos. Né? Se tudo correr bem, 2 anos. Se não correr bem, o ano que vem, na próxima reunião, eles alteram, eles vão ajustando. E a outra pergunta é se o senhor acha que o deputado Jair Bolsonaro terá sucesso em sua luta. Eu gostaria de deixar uma... Não é querer jogar um balde de água gelada na cabeça das pessoas e tirar a expectativa delas com relação à política brasileira. O nível que a esquerda dominou o país, não só dentro dos 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, mas também pelo aparelhamento da sociedade através da tomada das universidades, do sistema de ensino, dos sindicatos. Nós temos hoje no Brasil mais de 300 mil ONGs ligadas ao governo de esquerda e financiadas pelo governo. Todas essas ONGs,
Elas trabalham para a sociedade? Não, elas trabalham para a ideologia do projeto de poder vigente. Afinal de contas, eles estão recebendo dinheiro para quê? Para ajudar a implementar o projeto de poder. No momento que eles quiserem fazer o contrário, acaba o dinheiro, acaba a ONG. Então, a estrutura dentro da sociedade, dentro do Estado, no nível que chegou, tá? Não existe Jair Bolsonaro que consiga governar uma semana, tá? Depois de eleito, com essa estrutura dominada pela esquerda. O primeiro ato dele, que ele for desmanchar ou implementar alguma coisa que não for de mentalidade de esquerda, eles entram com um processo de impeachment e tiram ele brincando. Então, não adianta trocar o partido ou trocar o político. Nós temos que mexer na estrutura toda. Nós temos que readequar a nossa estrutura, que hoje é uma estrutura ditatorial da esquerda, e torná-la novamente uma estrutura democrática, com um equilíbrio de força entre direita e esquerda. O seu Caiado, ele é um social-democrata, ele é oposição ao PT, mas a mentalidade dele é igualzinha do FHC. Então, social-democracia não resolve o nosso problema. Não resolve. Qualquer corrente de esquerda, aonde vocês veem um partido político que tem lá Partido Social Cristão, Partido Social disso, isso aí é tudo comunista igual. Uns mais radical e outros mais moderados, mas todos têm o mesmo objetivo: socialismo. E o Jair Bolsonaro não é Jesus Cristo, ele não vai resolver o problema sozinho. Temos aqui também uma imagem do depoimento da professora Marilena Chauí. Eu odeio a classe média, ela é fascista, ignorante e violenta. Mas isso aí é um mantra. O mantra da esquerda é chamar a classe média de fascista, ignorante e violenta. Ou seja, ou as pessoas, é a democracia socialista, ou concorda com eles, ou eles já vêm com esse mantra: tu é fascista, tu é ignorante, tu é violento, tu é imbecil, tu é um idiota, tu é um neonazista. Isso aí é mantra. Eles fogem do debate, eles fogem do diálogo, eles fogem da oportunidade que o seu opositor está tendo de desmascará-lo publicamente, xingando o seu opositor e saindo fora como se ele fosse a vítima, coitadinho. Tudo que eu faço é para o bem da nação, para o bem da sociedade. Como é que aquele cara vem aí querer dizer que eu tenho um projeto de poder? Não! O problema é que quem faz essa afronta é a classe média. E a classe média é a que mais produz, é a que mais paga impostos, e é a única classe em qualquer regime socialista que sustentou essa elite política. Tá? Porque eles, sem a classe média, eles não se sustentam economicamente. A União Soviética manteve uma parcela da classe média ao longo dos seus 70 anos de socialismo. Para quê? Justamente para eles poderem produzir, consumir, recolher os impostos e manter a ditadura do proletariado no poder durante 70 anos. Agora, é óbvio que o poder, ele precisa ter um opositor. Ele precisa criar como é que a gente chama? É um espantalho, né? Uma pseudo-oposição, que é o que a gente tem no Brasil. A classe média não está batendo de frente com ninguém, mas eles dizem que a classe média é ignorante, violenta, é oposição. Mas a classe média está inerte. O poder, o governo fala que a direita brasileira está tentando desestabilizar o governo. Que direita? Nós não temos nem partido de direita. Nós não temos nenhum grupo político de direita organizado para fazer oposição. Mas eles precisam, de alguma forma, criar esse espantalho da oposição para, primeiro, xingar e se fazer de vítima. E legitimar
uma ditadura que, na verdade, legitimar uma democracia que, na verdade, é uma ditadura. Legitimar uma democracia travestida, né, no fundo, por ditadura, é isso? Exatamente, travestida, maquiada. Tem uma pergunta aqui interessante do Tiago também. Professor, conhece alguma metodologia de educar em casa? O homeschooling. Homeschooling é um projeto que vem sendo desenvolvido em alguns países europeus e até em alguns estados americanos é permitido. E nos Estados Unidos as leis estaduais, elas têm autonomia, né? Então, o que se faz num estado não se pode fazer no outro, e assim vai. O homeschooling, ele vem sendo difundido e foi um método criado até por professores universitários, incentivando que os pais, ao invés de colocar o filho numa escola pública ou numa escola de, sei lá, de linha religiosa, ou de linha militar, ou de linha de iniciativa privada, uma escola particular, tá? Os pais eduquem os seus filhos em casa. Então, não é que o pai e a mãe eles vão ensinar tudo, de todas as disciplinas. Eles vão ser professor de matemática, física, química, biologia, história, não. Mas os pais têm a liberdade que seus filhos estudem em casa, com professores contratados por eles. Mantendo um currículo, né? Um currículo, uma grade curricular normal, como se estivesse na escola, só que em casa e com professores contratados pelos próprios pais. E quando os pais são professores, melhor ainda. Tá? Então, o homeschooling digamos, uma alternativa para fugir de metodologias, de engessamento do sistema de ensino, que fortaleçam o que acabe criando, o que vem criando aqui no Brasil, né? Massa de manobra, péssimos profissionais, ensino totalmente ideologizado, né? Qualquer prova de colégio, de alguns cursos de graduação, se tu não decorar a cartilha socialista, a história do socialismo que a esquerda quer que você decore, tu não passa numa prova de concurso, tu não passa numa cadeira da faculdade, tu não é aprovado no ensino médio, no ensino fundamental, porque todo mundo tem que saber a mesma mentira, as mesmas balelas que eles querem que as pessoas saibam. Eu, particularmente, venho dando aula particular na área de ciências políticas, história, filosofia, sociologia, para ensino médio e até para estudantes de graduação, que literalmente nós não temos mais um ensino pautado no conhecimento acadêmico, científico. É doutrina, é cartilhamento. Não é para ninguém mais pensar, refletir, formar opinião. Não, formador de opinião incomoda o poder. Nós temos que ter pessoas que saibam aquilo que nós estamos apresentando, concordem e pratiquem. Só, chega. É isso que a pedagogia do senhor Paulo Freire, que ela foi implementada no Brasil com um discurso extremamente romântico, modernista, né? Que no papel, olha, é fantástico, mas na prática é um verdadeiro crime. Eu já venho há muitos anos discutindo, debatendo com a classe dos pedagogos, ou pedagogas, porque a maioria são tudo mulheres que atuam na pedagogia, e afirmo, todas cúmplices do crime promovido pelo Estado em emburrecer, em deformar a formação acadêmica em detrimento a formar mentes que aceitem
o pensamento revolucionário, político e ideológico da esquerda. Nós temos a pergunta aqui da Débora. Algumas semanas atrás, George Soros esteve em reunião com o FHC aqui no Brasil. Marina não é financiada pelo George Soros? Olha, a participação do George Soros dentro do projeto globalista, ele está ligado ao projeto, porque nós temos 3 projetos globalistas. O euro-americano, formado pelo CFR nos Estados Unidos, e o Clube de Bilderberg na Europa. Nós temos um segundo projeto globalista, o russo-chinês ou eurasiano, e o projeto globalista islâmico, pautado na difusão do Alcorão e desse modelo fanático do Islã. O George Soros está ligado à turma do CFR norte-americano e que é um dos maiores incentivadores na deformação das pessoas através das drogas. Todas as campanhas de incentivo à liberação de droga, pode ter certeza que o seu George Soros ele está por trás. Então, como é que é? A atividade dele dentro da estrutura da elite globalista é a de subverter as sociedades, as pessoas das mais diversas partes do mundo através do modernismo da droga. Isso começou lá nos anos 60 e 70, quando ele foi um dos incentivadores das drogas na Guerra do Vietnã. E os ex-combatentes do Vietnã voltaram para os Estados Unidos todos viciados em cocaína, em ópio, em heroína, e aí eles criaram, digamos, um novo mercado para a droga, para a subversão e para a deformação do cidadão através da droga. O Fernando Henrique é um que sempre apoiou a liberação da maconha, tal, porque o Fernando Henrique ele está ligado a um grupo chamado Sociedade Fabiana, ou a Fabian Society inglesa, que é ligado ao Clube de Bilderberg e que é, digamos, onde concentra os intelectuais ou a elite da sociedade, da social-democracia. Ou seja, estamos ferrados. Resumindo, é isso. Olha, meu amigo, se ficar o bicho pega, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Mas enquanto a gente tem força e fôlego, a gente vai rebolando. Nós não vamos ver o fim dessa novela, né? Nós não vamos ver o fim. Como a gente, por exemplo, os meus pais, que hoje já estão aí na faixa dos 80 anos, eles viveram praticamente todo o século XX, né? Mas o século XIX eles não viram o que estava acontecendo. E assim eles também não vão ver uma boa parte do século XXI. Então a gente acaba sendo ator de uma parte da história, né? Sabendo dessa grande teia global, desse grande projeto, né, de dominação global, é até certo ponto desanimador, né? Mas como a maioria das pessoas não sabem, quem sabe acaba sofrendo, então tem que saber lidar com isso. E é aquela coisa, esse projeto ele existe e continua sendo implementado, primeiro porque não tem divulgação, porque eu duvido que a população mundial, se soubesse, né, se tivesse conhecimento, assim como eu tenho e assim como outras pessoas que também já se aprofundaram a respeito do assunto, foram atrás de bibliografias, existem filmes, eles não escondem os seus projetos, eles só, digamos, como as pessoas não têm conhecimento, eles lançam
um projeto que eles querem implementar em forma de filme. Hollywood sempre foi o grande propagandista dos seus projetos. Então eles fazem assim: daqui 20 anos eu vou implementar um projeto. Vamos pegar o projeto do chip subcutâneo. Há 20 anos atrás, vários filmes apresentavam essa coisa do chip subcutâneo, filme de ficção científica, né? Monitoramento por câmeras, etc. Todo mundo há 20 anos atrás assistiu aquilo lá como um filme de ficção científica, divertimento. O problema é que, como as pessoas viram a propaganda com 20 anos de antecedência, acharam bonito, não reclamaram, eles continuaram implementando e hoje estamos todo mundo aí sendo vigiado praticamente 24 horas por dia. Então, eu sempre eu indico, primeiro, a obra do Clube de Bilderberg e assistam o documentário que está disponível no YouTube, A Agenda, e também o filme 1984, baseado na obra do George Orwell, que era um intelectual que fez parte da fundação desse clubinho, entre aspas, né, que desenvolveu esse projeto globalista que a gente vem vivendo. Quer dizer, nós temos um projeto interno no Brasil e um outro projeto externo a nível global para encarar. E o Brasil está aí balançando em cima do muro, aí, sem um rumo definido a tomar. A Elaine, ela fez uma pergunta aqui. Hoje o povo está perguntando bastante, professor, que bom. Que bom, ótimo. Cada vez mais há interesse nesse tema que deveria ser primordial. Ela pergunta o seguinte: circula na internet uma entrevista que o país vai facilitar vistos para a entrada de povos do Paquistão, Iraque, Irã, Islão e toda a turma dos territórios terroristas. Procede essa informação? A questão não é facilitar a entrada de terroristas. O terrorismo é um fator dentro de um contexto maior. Volto a frisar: tudo que nós estamos passando, recebendo muitos imigrantes da África, agora vão vir o pessoal do Oriente Médio, tudo que nós estamos passando em relação a tudo, não só a imigração, mas a destruição da religiosidade, a fragilidade econômica, essa formatação de um novo ser humano no Brasil, né, para que ele se adapte a tudo que ia se apresentar por ele. Isso já a Europa e os Estados Unidos já passaram. Os anos 80 e 90, principalmente os anos 80, a Europa teve uma enxurrada de imigrantes africanos, tanto quanto o Brasil recebeu, ou mais até. Então, qual é a intenção de redistribuir populações em outros países de outros continentes? É o que eles chamam de multiculturalidade. Para um projeto globalista, o país que tiver 90% da sua população nativa, que tenha identidade nacional, que tenha aquele sentimento nacional e que não tem nenhum atrativo por se misturar com outras nacionalidades, mas não é porque o cara é preto, branco, amarelo, vermelho, cor-de-rosa. Não, eu não quero me misturar porque aquele cidadão ele vem de um outro continente, com outros hábitos, costumes, cultura, religiosidade, etc, etc. Esse tipo de nação que tem sentimento, identidade nacional, não colabora para o projeto globalista.
Nós temos que transformar o mundo numa aldeia global. E para nós sermos uma aldeia global, nós temos que misturar todo mundo no mesmo balaio. Ninguém pode ficar de fora. Então eles vão misturando as pessoas de forma lenta, gradual. Agora nós vamos mandar os africanos lá para a América porque tem guerra, porque tem fome, porque tem crise e tal, com essa desculpa. Mas o objetivo é criar cada vez mais povos sem identidade nacional, destruindo lentamente a cultura, a identidade nacional, a religiosidade, a ética, a moral cultural daquele povo, daquele determinado país, para que a ONU e os seus globalistas imponham um novo regramento, agora não mais nacional, mas continental e posteriormente global. Tá? Então, essa história de os terroristas estão vindo aí. Não, tem muita gente lá no Oriente Médio que está precisando viver, e nós vamos aproveitar esse povo para jogar onde tem pouca multiculturalidade. O único país da América Latina que tem uma multiculturalidade na sua gênese é o Brasil. Agora, se nós pegarmos todos os outros países que eram as antigas colônias espanholas, não existe essa multiculturalidade. Por quê? Porque as colônias espanholas se pautaram nos espanhóis e nos nativos. A única miscigenação é entre espanhóis e nativos. O Brasil já começou com 4, né? Português, o indígena, o negro e posteriormente mais algumas nacionalidades europeias. Então o Brasil, na sua gênese, já é um país multicultural por natureza. Agora, eles precisam ampliar o leque da multiculturalidade para que as pessoas se sintam não num país. Ninguém tem que sentir orgulho da bandeira, da história, do hino, da pátria. Nós temos que começar. Eles querem que as pessoas se adaptem através da multiculturalidade à aldeia global. Nós aqui uns tempos vamos render, nós vamos ter orgulho pela bandeira da ONU, pelo hino da ONU, né? E isso eles estão fazendo através desse jogo de xadrez, jogando peças de um continente para o outro, misturando as pessoas. As pessoas que são muito cristãs, vamos jogar uns muçulmanos lá para eles poderem baixar um pouco o facho do cristianismo deles e se adaptar com outras religiões. E assim sucessivamente, né? Eles vão mexendo as peças do tabuleiro de forma muito sutil, né? Sempre com uma boa justificativa, para que as pessoas se adaptem e aceitem essa movimentação. Tem um comentário no chat aqui que foi votada a semana passada a queda da reeleição, é isso mesmo? Sim. Não se reelege mais prefeito, governador e presidente do país. Só tem reeleição, vereador, deputado, senador. Isso aí já foi. Mas isso aí é mais um engodo. É aquela história, né? Todo mundo foi pra rua pedir impeachment, né? Aí eles começaram a reforma política, né? Tá aí um dos itens da reforma política que eles deram de presente para quem foi para a rua pedir o impeachment, né? Não tem mais reeleição, só que agora o cara, em vez de ficar 4 anos, fica 5, né? Esse é o presente. Sempre tem algo, né? É o cala-boca indireto que quem está no poder dá para quem começa a reclamar deles. E o Gustavo quer saber o que aconteceu com Eduardo Campo. O que o senhor acha que aconteceu com ele? Olha, isso aí se a gente começar a conjecturar, existem algumas hipóteses. É óbvio que aqui ninguém é Sherlock Holmes e a gente também não pode acusar, né? Sem provas a gente não acusa. Mas levando em consideração a história da política da turma da esquerda, aonde a eliminação de alguns elementos
em prol do projeto é algo normal, né? É algo normal. Afinal de contas, o Stalin matou o Lenin para tomar o poder. O Stalin matou todos os seus camaradas que começaram o governo porque ele achava que os caras eram um traidor ou iriam trair ele. Isso aí, dentro da mentalidade socialista, é normal. Ou seja, o cara manda matar para proteger o andamento do projeto. Então, isso aí para eles, eliminar alguém, né, seja por queima de arquivo, seja porque a pessoa possa trair o projeto, a luta, como eles gostam de dizer, isso aí historicamente é normal dentro da esquerda. Não me admiro se daqui a uns 20, 30 anos não vir à tona de que o Eduardo Campos sofreu um atentado. Para mim, eu não vou ficar nem um pouquinho admirado. Assim como a esquerda provocou a pseudo-morte, o pseudo-suicídio do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não se suicidou. Isso já foi comprovado. Só que é aquela coisa, nós estamos aí há 70 anos ouvindo a história romântica do suicídio dele, e agora até a verdade vir à tona vai demorar mais uns 70. Mas o Getúlio sofreu um atentado, ele foi morto, ele não se suicidou. Então esses fatos dentro da história política dos movimentos socialistas, da esquerda política, é muito normal. Eu não me assusto. Assim, nós temos o caso do Vargas, nós temos o caso do Celso Daniel, que ainda é uma incógnita, mas a gente pode sugerir, né, dentro do contexto em que as coisas aconteceram e o que estava acontecendo, né, que ele pode ter sido também eliminado. Tá? Mas a eliminação de elementos dentro do movimento revolucionário, isso aí é normal. Né? É bem provável, mas vai demorar um bom bocado de tempo até essa verdade vir à tona. Temos aqui o comentário do Luciano. Um belo programa de rádio, ainda mais ouvir as palavras do professor Marlon. Luciano de Au. Muito obrigado, Luciano. É um prazer ter o amigo como ouvinte nosso aí, porque o Luciano é outra pessoa, um batalhador aí que dentro das condições que ele tem, é outro que divulga muita informação, tenta de alguma forma trazer a público o que se tem disponível e o que vem tendo disponível para ajudar a desconstruir todo esse cenário de conhecimento distorcido e mentiroso que a esquerda nos impôs aí ao longo de quase 50 anos. Você acabou já comentando, mas a Vera colocou aqui se você acredita nesse governo oculto, fala em 13 famílias. No caso, seria aí da Nova Ordem, né? Algo mais a comentar sobre isso? Exato. Não, na verdade, as 13 famílias foi a gênese. Hoje, nós temos um grupo de 130, 131, varia, né? Não é um número exato, fixo, mas em torno disso, 130 elementos que representam a classe política, militar, empresarial, midiática, todo, até o setor religioso, tá? Tem representantes, por exemplo, da Igreja do Vaticano que participam do Clube de Bilderberg, das reuniões, né? Então, hoje, as 13 famílias começaram, mas hoje já é um grupo bem mais amplo, né, setorizado, e que, se a gente for analisar um pouco mais de profundidade, esse projeto globalista, ele parte de 13 famílias, porém as 13 famílias que eram 13 monarquias eram financiadas por banqueiros judeus. Então, isso aí é um estudo bem mais profundo. Se eu tiver, isso aí dá
não dá 2 horas, dá uma noite inteira de conversa. Mas 2 dias, né? Por trás desse projeto globalista, no fundo, quem começou toda essa história foi a comunidade judaica internacional através dos banqueiros. Eles eram os banqueiros que financiavam as monarquias e que sempre estiveram por trás desse grande projeto de dominação global, porque até então a comunidade judaica internacional não tinha pátria, não tinha território, né? E mesmo depois que o Estado de Israel foi fundado, o projeto já estava tão bem desenhado que eles optaram por continuar esparramados pelo mundo, né, e tocando o projeto de dominação global através da economia, da política, etc. Então nós temos 2 grupos. Nós temos os judeus nacionais, os que assumiram o Estado de Israel, e nós temos esses judeus internacionais extremamente ricos politicamente, ricos economicamente, e que estão junto desse grande grupo, né, desenvolvendo o projeto globalista. Lembrando que 2 dos maiores líderes do projeto globalista chama-se Rockefeller, que é um judeu norte-americano, e Rothschild, que é um judeu europeu. Então, digamos que, se nós quisermos afirmar quem criou o projeto e vem desenvolvendo o projeto, são pessoas aí muito poderosas da comunidade judaica internacional. Professor, chegamos exatamente às 23 horas, um belo programa. Pontualmente. E quero deixar mais aí um tempo para o senhor fazer as suas considerações finais e ler também aqui, finais vírgula, né, de hoje, lendo aqui uma frase: mesmo que você esteja em uma minoria, a verdade ainda é a verdade. Mahatma Gandhi. Pode falar, professor. Sem sombra de dúvida. Eu gostaria de agradecer, como sempre, o convite, o espaço aí, Celso, porque esse trabalho que a gente vem fazendo, que a gente se dispõe a fazer, sem nenhuma, no máximo esperando que a gente possa estar proporcionando uma boa fonte de conhecimento e enriquecendo as pessoas, já é gratificante. Eu agradeço aí o tempo e a paciência dos nossos amigos aí do chat e a todos os ouvintes, e estamos aí sempre com a agenda das quartas-feiras compromissada com a Rádio da Terra. Agradeço de coração, e como eu estava comentando no meio do programa, eu criei a Rádio da Terra justamente para que possamos ir mais além, não ficar naquela lenga-lenga dos Facebooks da vida, que xinga daqui, xinga dali, ninguém faz nada. Então, está de portas abertas, professor. Muito obrigado e boa noite. Eu que agradeço. Uma boa noite, Celso. Boa noite. Pois é, amigos, chegamos mais uma vez no final do nosso programa. Espero que vocês tenham curtido, gostado, e eu estou pedindo, por gentileza, se você acha esse tema importante, que para mim é mais que importante, é vital, comente. Vamos fazer um estardalhaço no bom sentido lá no grupo da Rádio da Terra, para que mais pessoas tenham interesse em saber sobre isso. Não adianta reclamar, nós precisamos agir. Um abraço e boa noite.